Chegamos em Istambul. Começando aqui as nossas aventuras por Istambul. Esse Gran Bazar é uma coisa impressionante. É um dos maiores mercados do mundo, maiores e mais antigos. Eu estou olhando para o lado porque a cada hora tem uma entrada diferente, um novo corredor. Se você bobear, você se perde aqui dentro. Os números são impressionantes. Para começar, foi um bazar que foi construído em 1461. Muito antigo. Agora, os números que mais impressionam são o número de lojas. Quantas são? 3.600 lojas. Número de funcionários. 20 mil funcionários trabalham aqui dentro. 20 mil. Número de visitantes por dia. De 300 mil a meio milhão de pessoas. Será? Acho que é. A gente vai comer esse prato aqui. Agora a gente tem que desvendar como que come. É uma massinha meio avermelhada que você pode comer enrolada no alface ou num pãozinho, esses pãozinhos fininhos assim. E aí você põe limão e põe hortelã e salsinha. O amassado em si é uma pasta, né? Uma pasta de cebola misturada com água, depois vai misturando tomate, pimentão e uns condimentos, temperos. Ele fica levemente picante, mas é uma delícia, um sabor muito especial, um sabor diferente. A gente vai ver primeiro o que aqui? Eu acho que a gente vai chegar pela Mesquita Azul. Saindo da Mesquita Azul, ela está aqui ao fundo. E aí quando você sai de frente para a Hagia Sophia. Olha que vista incrível. Agora estamos entrando na Hagia Sophia. A Carol comprou um scarfzinho, um cachecolzinho. É obrigatório. Estamos sentados aqui no chão, no carpete da Hagia Sophia. Ela tem uma história muito impressionante. Essa mesquita, na verdade, nem vamos chamar primeiro então de catedral. Ela foi construída em 532 por ordem do imperador bizantino Justiniano. Por 1000 anos, ela foi uma catedral ortodoxa. E foi a maior catedral em tamanho durante 1000 anos. Durante 1000 anos, até a Catedral de Sevilha ser construída. Mas aí quando caiu o Império Bizantino, que foi... Foi em 1453, teve o cerco à cidade de Constantinopla pelo Império Otomano e eles conquistaram, né, a cidade e... Converteram esse prédio aqui numa mesquita. Então ele passou a ser a mesquita central. Ele havia sido a catedral central do Império Bizantino. Não é isso? E aí de repente ele é transformado numa mesquita. Então foi adicionado, 1000 anos depois da construção original, os minaretes e algumas outras pequenas mudanças arquitetônicas para que ele passasse a ser uma mesquita. E aí cobriram com gesso diversos símbolos cristãos. Mas no início do século XIII teve a invasão do Império Romano do Ocidente e aí aqui foi convertido em Igreja Católica Apostólica Romana durante cerca de 60 anos. Depois voltou até a ser... que foi retomado pelos bizantinos. Voltou a ser uma catedral ortodoxa. Depois, então, virou uma mesquita. E aí, depois da Turquia, quando acabou o sultanato e a Turquia virou uma república, o Ataturk em 1935 transformou o prédio num prédio secular, virou um museu. E deveria ser museu até hoje, né? Mas acontece que o Erdogan, 3 anos atrás, o presidente atual, baixou um decreto e reclassificou como uma mesquita. Vou provar agora o famoso wrap de peixe do Sokak Lezet.
do céu. Sério? É tudo que você tá pensando e mais um pouco. Outro programa que a gente tem feito diariamente aqui é entrar num desses cafés, comer doce. Nós estamos comendo um doce por dia, né? Estamos. Nossa Senhora. Elas são muito bonitos. E nesses ambientes bem gostosos a gente pede o chá típico turco e o café turco também. E hoje a gente está comendo um baklava de pistache com o sorvete típico daqui, que é um sorvete... Ele tem uma consistência diferente, né? Ele é mais grudinho assim, ser cremoso. Você adorou, né? É muito bom. E quando ele vem bem gelado, você vai cortar, parece que tá cortando manteiga fria, assim. Essa consistência de manteiga fria. E aí? Nosso convidado chegou, tá ali atrás passeando, é o pai da Carol, vai ficar com a gente uns dias aqui na Turquia, vários dias na Turquia. Nós vamos alugar um carro, vamos pegar um avião lá para Capadócia com ele, vamos rodar bastante com ele, vai ser muito legal. Paramos aqui, saindo da mesquita, para comer o primeiro almoço turco do Luiz. Uma mesa com as coisas típicas aqui. Parece que a gente está, na verdade, num país árabe, né? Porque temos falafel, temos charuto, temos hummus. Thank you. Temos coalhada. Olha, Puki. Delícia, né? Aí. Sopinha de lentilha. E o ayran e o suco de romã. Esse aqui atrás é o obelisco de Teodósio. Um obelisco que foi erguido lá no Egito Antigo, milênios atrás. E aí o Constantino, quando fundou Constantinopla, depois de 20 anos no poder, para comemorar esses 20 anos no poder, ele trouxe pelo rio Nilo, transportou esse obelisco lá do Egito até essa praça, que é a Praça do Sultan Ahmed, onde fica a Mesquita Azul e a Hagia Sofia, e colocou esse obelisco, reergueu esse obelisco aqui. Essa aqui é a Avenida Istiklal. É uma avenida, é um calçadão de 1,5 km mais ou menos, no meio do qual passa o bonde que se chama Taksim Tunnel. Ele vai aqui do bairro de Gálata até o Taksim, cruzando por essa avenida, por esse calçadão cheio de lojas e restaurantes. Descemos aqui na Praça do Taksim, onde é o final daquela avenida, na frente de outra mesquita enorme aqui. E aí começou a convocação. Andando pela cidade a gente vai encontrando monumentos que a gente nem sabia da existência. São tantos monumentos nessa cidade que não dá para contar realmente. Essa aqui é mais uma fonte, não é a primeira que a gente viu, já vimos algumas construídas há séculos atrás. Essa é de 1732, um local comissionado por um sultão que tinha água para os cidadãos da cidade, uma fonte. Pegamos o barco, cruzamos o Bósforo, estamos na Ásia e a gente vai comer um frango picadinho coberto de iogurte.
A cara dele é ótima, espero que ele esteja gostoso. Que delícia! Maravilhoso. E esse iogurte em cima deixa cremoso, molhadinho. Nossa. Maravilhoso. Tem Mais uma descoberta. tomate, cebolinha e salsinha, dá um frescor. Quentinho, nossa, maravilhoso. Acabamos de descer e entrar na Cisterna da Basílica. Essa cisterna aqui de Istambul, que é uma das obras arquitetônicas de maior grandeza, de maior valor, acho que da cidade. Em matéria de cisterna, talvez do mundo. Ela foi construída pelo imperador Justiniano no século VI, né? Mas já havia um sistema de irrigação da cidade, de trazer água através de outras cisternas, que estava sendo construído desde o imperador Adriano, lá no começo do século II romano. E ela é importantíssima para o desenvolvimento da cidade, porque aqui era cercado de água por 3 lados, mas água salgada, né? Água do mar. Então, para poder beber água potável, isso aqui foi um dos pilares de desenvolvimento da cidade, porque começou com uma população de 40 mil, mas no auge chegou a viver aqui dentro 500 mil. Então imagina, precisava de muito suprimento. E essa cisterna foi uma obra de engenharia espetacular para a época, era a mais desenvolvida da época. É considerado o sistema de suprimento de água mais evoluído do mundo. E durou 1000 anos, né? Ficou funcionando 1000 anos. 1000 anos depois, quando caiu o Império Romano, e no começo do Império Otomano, ela ainda servia para abastecer o palácio dos sultões. E a água era trazida de diversas fontes, montanhas, rios, água colhida da chuva também, e o controle do abastecimento de água era feito através de outras cisternas em pontos mais altos da cidade, a partir da abertura e fechamento das comportas. Essa aqui é a coluna chorona, é uma coluna que eles desenharam, esculpir esses olhos lacrimejando, chorando com a umidade da cisterna. Vamos sair agora aqui do mercado egípcio, mercado de especiarias, e vamos a caminho de uma doceria. Onde que nós vamos? Uma doceria comer knaf. O knaf turco. O Google Maps não é tão confiável aqui, sabe? A gente tenta achar as coisas pelo Google Maps e vai parar em outro lugar. Mas aí perguntando aqui, disseram que essa tal dessa kuneferia é por aqui. Ali, Puki, achei. Ase Kuneferi. Achamos a tal da kuneferia. A gente pediu 2 knefs com sorvete e um katmer, que também é um doce típico daqui, a gente ainda não provou. Folhado? É um folhado de pistache. Estamos bem aqui no meio da ponte que cruza o Chifre Dourado, que é esse estreito aqui de água que corta a cidade entre o Sultan Ahmed daquele lado e o bairro de Gálata desse lado aqui. E aqui em cima da ponte tem muitos pescadores pescando peixinhos aqui e embaixo os restaurantes que servem peixe.
Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.